já tem aumentando o auxílio transporte, o auxílio alimentação, o auxílio desse, o auxílio daquilo. Ora, vamos juntar tudo isso e discutir. Mas essa não é a minha discussão. Vossa Excelência que entrou. Eu só quero dizer, ou a pauta é extremamente rígida e tem as suas flexibilidades, ou é extremamente flexível. Quer dizer, até para isso tem que ter prazo. Então, vamos assentar isso de maneira clara. Eu gosto muito das coisas muito claras. Assim, posso ter jeito de bobo, posso até babar na gravata, mas respeite a minha inteligência. Então, não façamos coisas desse... É preciso que essas coisas sejam feitas. Então, vamos reorganizar o hábito de fazermos a pauta com um mínimo de veracidade. Mas eu passo o voto, presidente. Era só para fazer esse registro. Ministro, se Vossa Excelência me permite, já que falou da pauta, e como na condição de presidente atualmente, eu aqui tenho preparado, eu tenho sido pautado exatamente dentro de algumas balizas objetivas que foram temáticas, número de processos que deem para a gente julgar, e temos julgado... Os temas são sérios. Tanto o tema do habeas corpus, nós na turma, felizmente, não temos esse problema, os habeas corpus chegam e são pautados. Não, são levados em mesa, nós todos levamos, e aqui pode se levar em mesa, e também como determinado pelo... Transparência. Nós Sim. não podemos fazer, inclusive com o discurso que já se falou, e se fala muito, que o moralismo é o túmulo da moral, né? Toda hora se invoca o princípio da moralidade, mas aqui nós estamos discutindo esse tipo de questão. Mas eu só quero dizer o seguinte, é preciso que a pauta realmente seja com esse objetivo de dar, e não fazer esse tipo, porque ninguém aqui é mais esperto ou mais... E nem é papel de não é ser essa esperto. Questão. Portanto, isso é bom que fique muito claro. É uma questão de atribuições apenas. Bom, mas vamos lá. Eu vou ao meu voto, presidente. Só queria fazer esse registro. Em relação ao tema, eu já votei e acho que essa é uma questão extremamente importante. O tema do financiamento das campanhas eleitorais é realmente um tema da maior sensibilidade. Ele discute essa temática que, como diz o ministro Toffoli, é o custo da própria democracia. Se nós hoje perguntarmos ao cidadão o que ele acha do financiamento público de campanha, nós mais ou menos sabemos qual é a resposta. E o fato de não se ter um financiamento público, nós já temos, embora seja ignorado, um modelo misto de financiamento particular e o público, nós sabemos que essas questões, a ausência do financiamento público resulta no aumento da participação privada. Toda hora vejo aqui a presença, hoje, que muito nos honra, do ex-colega nosso e hoje advogado notável, ministro Sepúlveda Pertence. E ele transitou sobre esse tema, como transitou sobre todos os demais, chamando-nos a atenção, à época, eu citei no meu voto vencido, sobre a presença do dinheiro nas campanhas eleitorais e sua inevitabilidade, inclusive a participação, ou de fato ou de direito, das empresas privadas, até porque a grande carga de recursos está nas pessoas jurídicas e, claro, esse recurso é vertido para os seus controladores. Até uma evolução que nós discutimos isso amplamente, muito... E o Brasil tem várias características. Uma delas é a historicidade. Repudia a própria história. Todos nós sabemos que, nos tempos mais recentes, históricos mais recentes, sempre foi proibida a doação de pessoa jurídica. Até Collor. Sempre foi proibida. Quando eclode o episódio Collor-PC, construção da CPMI. Recomenda-se a doação formal agora das empresas, colocando-se um teto, que nunca veio, 2% do faturamento. Isto é extremamente alto
prometia-se um limite que nunca veio. Empresas como as nossas, que depois entraram, inclusive, nesse amplo sistema internacional, na globalização, muitas delas se tornaram multinacionais, faturamento enorme, passaram a doar uma quantidade enorme de recursos. No mundo todo, esse teto é baixo. Não passa dos milhares de dólares ou de euros. Mas aqui, o teto foi para os milhões e permitiu, inclusive, essa doação para várias campanhas, como passou a ocorrer. Mas, pelo menos, era um modelo veraz. Se dizia, agora, pelo menos, se sabe que está havendo doação. Eliminou-se o Caixa 2? Claro que não. Que era oficializado no modelo anterior. Era um direito costumeiro. E isso até recentemente. Quer dizer, foi após Collor ao PC, portanto, a próxima eleição, a eleição seguinte, é que teve doação de pessoas jurídicas. O tema voltou como grande panaceia, porque o intuito não era só enfrentar a temática, pode ser correto ou não do ponto de vista político, do financiamento das corporações, mas era obter também o financiamento público e mudar o sistema eleitoral. Esse era o pacote que se queria. E qual era o sistema eleitoral que se queria? Era o de voto em lista. Se o eleitor não sabe quem elegeu no sistema proporcional de lista aberta, como que ele vai saber na lista fechada? O PR de Valdemar da Costa Neto fazendo lista. Coloca lá Tiririca na cabeça e elege Protógenes de Valdemar. No sistema proporcional de lista aberta. Na lista fechada, nem vai precisar perguntar, porque quem vier no primeiro lugar e no segundo lugar da lista já está eleito. É uma nomeação. Se fala em compra de mandatos, então aqui, de compra de votos, compra-se o chefe do partido. Mas esse era o desenho que se queria. Em partidos inautênticos, sem nenhuma vivência partidária, era esse o desenho que se queria impor. E se impor pelo decreto. Não deu para fazer por reforma? Vamos fazer por decisão do Supremo. Devagar a gente chega à proibição da doação de empresas privadas e daí obrigatoriamente vão aceitar, tem que aceitar o voto em lista. Há limites para a esperteza. E aí é o financiamento público de voto em lista. E a gente faz uma Venezuela, se quiser. Não é assim que as coisas funcionam. O país é mais complexo do que isto. O país é mais complexo do que isto. Mas agora está tudo resolvido. Eu quero ver alguém que é capaz de indicar o dispositivo constitucional que a doação de empresas privadas viola. Esse texto. Todo mundo que passou pelo Supremo pertence ao longo desses anos, antes dessa iluminação que ocorreu, era idiota, porque não sabia ler o texto constitucional, que é mais ou menos o mesmo. Não viu. E se quisesse ser radical, quero ver alguém que saiba dizer, é esse o dispositivo. É a moralidade, é o republicanismo, é o diabo. Quero ver o sujeito dizer, esse dispositivo está violado. Mas se estava tudo violado, por que nós não declaramos inconstitucional com eficácia ex-tunc? Teria sido bom para o país. Porque acabava com o mandato. Ficávamos livres de todo mundo, e certamente nos investíamos nesse papel. Nem isso, não enfrentamos essa questão. Mas ok. O tema é extremamente complexo e tratamos com a maior tranquilidade. Apelo ao simbólico. Mas o que ia acontecer? Claro que os partidos continuam com dinheiro. Ou essa montanha de dinheiro que passeou por aí no exterior? Só uma observação, João. Você vê se tem razão no que está afirmando sobre a ausência de uma regra expressa.
Mas, na verdade, essa deliberação do Supremo Tribunal Federal, ela foi quase que uma antevisão do que se passava no backstage desse financiamento. Evidentemente que Vossa Excelência não está minimizando tudo quanto nós tivemos que apurar depois do que se passava com financiamento, que era um financiamento com contrapartida. Vossa Excelência, nós tivemos um trabalhão lá no TSE por força disso. Então, o Supremo Tribunal Federal pode ter atirado no que estava acontecendo, mas acertou. Acertou. Mas, eu só estou dizendo, quero que o dispositivo que foi violado, até porque todos os outros aqui não viram. Essa mesma matéria foi suscitada, eu falei do voto de pertence, em que se disse não há base constitucional, não há parâmetro de controle, a não ser que a gente adote um sistema tipo direito achado na rua, essas vertentes muito desenvolvidas lá em Uganda e outros lugares. Mas veja, ministro Celso, então, a seriedade. Mas se era a vero, de fato deveríamos modular os efeitos ou declarar que, de fato, era nulo todas as eleições realizadas com financiamento das corporações. Mas ok, tudo bem. Ah, mas vamos para o paraíso agora, porque não vamos ter doações de empresas privadas. Alguém acredita nisso? Peguem os números do TSE em 2016, eleições municipais. Mas nem é preciso fazer isto. Nós estamos na pré-campanha. Quem está financiando essa gente? Lula com um aviãozinho lá em Bagé. Então onde está vindo esse dinheiro? Bolsonaro no Brasil todo, nós discutimos isso esses dias no TSE ainda. Quem está financiando isso? Não começou a campanha eleitoral. Como esse sistema está funcionando? Será que a gente está fingindo? Estamos querendo enganar quem? Mas eu vou dar os números. 730 mil doadores, ministra Carmen, presidente, na doação para 2016. Eleições de 2016. Eleição municipal, modestas. 350 mil sem capacidade financeira. É o maior laranjal do mundo. Produzimos isso e assumamos a nossa responsabilidade. E aspetta il barítono. E esperem as eleições de 2018. Assumamos as nossas responsabilidades. Portanto, tomemos um cuidado. Pelo menos, vamos ler a Constituição e dizer, de fato, eu estou declarando inconstitucional? Não, porque eu gosto. O direito do eu acho o quê? Eu acho o quê é o direito de achar na rua. E eu acho o quê? Eu acho o que quiser. Ache na Constituição. Ache na Constituição. Eu posso achar o que quiser. Ah, eu quero mudar isto. Eu tenho vocação para mudança. Mude para o Congresso, consiga voto. Ah, eu sou iluminado. Ah, talvez faça viagem para o céu. Começa uma viagem espacial. A minha função é iluminar. Quem sabe tenhamos alguém faltando no planeta solar. Não é disso que se cuida, presidente. Nós temos grande responsabilidade institucional. É da Constituição que se cuida. Ah, mas isso ficou melhor. Não ficou melhor, o sistema ficou pior. E o pior, sem condições de corrigir. Mas, então, é preciso ter muito cuidado. Por isso que eu disse na sessão passada, nós já temos as mãos queimadas. As nossas intervenções no processo eleitoral deram errado a partir da questão da cláusula de barreira. Muito ruins. A explosão partidária tem a ver com a decisão que nós produzimos. A tal da portabilidade, esse neologismo, também. Então, vejam a consequência desse tipo de situação. Tem menor dúvida aqui, eu já disse no meu voto, me parece inconstitucional. Tem que haver transparência. Mas é claro que continua a haver graves problemas. E é claro que naquela decisão nós fomos embaídos. A própria OAB, por algo que vamos resolver o problema na esfera eleitoral. É preciso que a gente denuncie isto.
que a gente anteveja esse tipo de manobra. Porque não se pode fazer isso com o Supremo Tribunal Federal. Ah, agora eu vou dar uma desperto e vou conseguir a decisão do aborto. De preferência, na turma com 3 ministros. Aí a gente faz um 2-1. E deixa de fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível. Uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Isso não tem nada a ver com o que está sendo julgado. É um absurdo, Vossa Excelência, aqui fazer um comício cheio de ofensas, grosserias. Vossa Excelência não consegue articular um argumento, fica procurando. Já ofendeu a presidente, já ofendeu o ministro Fux, agora chegou a mim. A vida para Vossa Excelência é ofender as pessoas. Não tem nenhuma ideia. Não tem nenhuma ideia. Nenhuma. Só ofende as pessoas. Ofende as pessoas. Qual é a sua ideia? Qual é a sua proposta? Nenhuma. É bilis, ódio, mau sentimento, mal secreto. É uma coisa horrível. Vossa Excelência nos envergonha. Vossa Excelência é uma desonra para o tribunal. Uma desonra para todos nós. Um temperamento agressivo, grosseiro, rude. É péssimo isso. Vossa Excelência sozinho desmoraliza o tribunal. É muito ruim. É muito penoso para todos nós. Temos que conviver com Vossa Excelência aqui. Não tem ideia, não tem patriotismo, está sempre atrás de algum interesse que não é o da justiça. Uma coisa horrorosa. Uma coisa horrorosa, uma vergonha, um constrangimento. É muito feio isso. Isso é um Supremo Tribunal Federal. Presidente, eu estou com a palavra e continuo. Presidente, por favor. Estou com a palavra e continuo. Estou com a palavra e continuo, presidente. Está suspenso ou não está? Está suspensa a sessão. Eu continuo com a palavra, presidente. Eu continuo com a palavra. Presidente, eu vou recomendar ao ministro Barroso que feche o seu escritório. Feche o seu escritório de advocacia. Suspensa a sessão, está suspensa a sessão.